Muito bem, o que nós vimos na quarta-feira passada? Nós vimos que o cristão deve crer e aquilo que diz respeito à fé verdadeira é tudo o que lhe foi prometido no Evangelho. Então, a fé verdadeira, ela se revela através do ministério do Espírito Santo, quando ele ensina, ele instrui, ele leva o homem à verdade da Escritura. Na verdade da Escritura ele encontra Cristo e na palavra de Deus, então, ele encontra tudo aquilo que precisa crer a respeito do seu Redentor. Nós vimos que o credo apostólico, apresentado no Catecismo de Heidelberg, é um resumo de nossa fé, desta fé cristã que nós temos, e nos ensina a respeito daquilo que nós devemos crer e que consta no Evangelho. Eu vou mencionar para vocês a pergunta final que eu fiz a leitura na quarta-feira passada, porque ela vai nos preparar para o que nós vamos começar a ver hoje. A pergunta 22 disse a respeito de que um cristão deve crer, ele deve crer em tudo que é prometido no Evangelho e ele deve ser instruído e ensinado através dos instrumentos que o conduzem a este conhecimento. É aí onde entra a história dos credos e das confissões da igreja cristã. E este credo antigo, o credo apostólico, o que é que ele ensina? A pergunta 23, então, vai tratar sobre isso. O que dizem os artigos deste credo? Praticamente todos nós conhecemos. Na realidade, a reforma protestante do século XVI, ela resgatou novamente a verdade do Evangelho, trazendo esta verdade para os púlpitos das igrejas, e os pregadores, então, começaram novamente a anunciar a respeito de Cristo, a falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Agora, notem bem, a igreja de Roma, ela não perdeu a sua ligação histórica. É justamente na história que nós vamos ver a sua ascensão e o seu declínio. A reforma, ela é um movimento divino, levantando ou movendo homens da igreja de Roma, que pregavam o Evangelho, ou começaram a pregar o Evangelho e dizer, olha, não está certo o que Roma está ensinando. Muito do que Roma está apresentando está se afastando. Na realidade, não existe a igreja de Roma, existe a igreja de Cristo em Roma ou em qualquer outro lugar do mundo. E a reforma protestante, então, e os seus líderes trataram de resgatar as Escrituras, a verdade do Evangelho. A Bíblia, que estava muito distante do povo, passou a ser traduzida na língua do povo. Então, os homens, eles eram ensinados a ler para poder estudar as Escrituras Sagradas. É aí onde entram, então, os catecismos e as confissões, por exemplo. São formulações, são documentos preparados para ensinar aos filhos, para ensinar aos jovens, para instruir a igreja, para orientar o povo e dizer ao mundo em que cremos, no que cremos, quem é Jesus Cristo, tudo levando para a palavra de Deus. Então, os reformadores, eles não rejeitaram aquilo que a igreja romana, ela preservou, mesmo estando tão cheia de mistura e erro, como, por exemplo, os credos antigos, credo dos apóstolos, o credo de Atanásio, o credo niceno. Todos eles foram feitos ou produzidos pela igreja antiga para dar respostas àqueles que tentavam atacar a verdadeira fé. Então, o Catecismo de Heidelberg, que foi produzido neste período, que conhecemos como Reforma Protestante, não excluiu este documento histórico importante para a igreja e colocou nele mesmo o credo dos apóstolos para nos dar um resumo muito belo e um resumo muito bíblico, porque nos leva para a Bíblia a respeito da fé cristã trinitária. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês lembrarem comigo. O que dizem os artigos deste credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno ou ao Hades. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir
a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Nós encontramos aqui um resumo do Evangelho. Então, a igreja antiga e a igreja no período da Reforma, imitando os cristãos antigos, produziram muitos documentos, e eu penso que hoje esta grande diversidade evangélica, religiosa, sem confissão e sem credo, se multiplica, porque o que mantém a unidade da igreja é a proclamação da fé verdadeira, da fé cristã, da pregação da palavra do Senhor. E isto não ocorre, meus irmãos e irmãs, da noite para o dia. Ninguém começa a abrir a Bíblia e a pregar sem nenhum entendimento. A escola do Espírito Santo é a escola da instrução na palavra. O Espírito Santo ensina o homem através das Escrituras, levando-o a discernir a respeito de Jesus Cristo e da sua salvação. Então, hoje nós vamos começar a ver como o credo dos apóstolos se divide, e nós vamos ver que ele trata de uma doutrina cristã que não tem sido levada em conta em nossos dias, que não tem, uma doutrina cristã que não tem sido destacada pelas igrejas modernas. Certa vez, Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja antiga, ele disse o seguinte, que nenhum outro assunto, se referindo à doutrina da Trindade, nenhum outro assunto envolve um perigo de erro tão grande, ou um questionamento que leve o homem a trabalhar tanto, ou também a descobrir uma verdade extremamente proveitosa do que é a doutrina bíblica a respeito do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o credo se divide da seguinte maneira. A pergunta de hoje, a pergunta 24, na nossa sequência do Catecismo de Heidelberg, vai tratar disso. O credo se divide em 3 partes. Vejam que interessante. A primeira trata de Deus Pai e da nossa criação. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A segunda de Deus Filho e da nossa salvação. Então, há uma historiedade, há uma descrição da mensagem do Evangelho, da história de Jesus Cristo e da sua salvação. A terceira parte fala sobre Deus Espírito Santo e a nossa santificação. O Espírito Santo que promove a comunhão dos santos, que o leva a crer na ressurreição do corpo, que o conduz à vida eterna, quando o conduz a Jesus Cristo. Então, Deus se revelou em sua santa palavra de tal maneira que estas 3 pessoas são um Deus único, vivo e verdadeiro, e a Escritura nos apresenta isto de uma maneira maravilhosa. Vejam só, a doutrina da Trindade, ela afirma que só há um Deus, que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. A doutrina da Trindade ainda ensina que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Então, há 2 palavras-chave aqui que nós precisamos entender para que depois examinemos as Escrituras e os textos bíblicos que são apontados aqui. Há 2 palavras-chave aqui quando nós estudamos esta doutrina: essência e pessoas. Primeiro eu preciso lembrar aos irmãos que esta palavra tão famosa, Trindade, ela não consta nas Escrituras, mas ela foi uma palavra utilizada pelos estudiosos da Bíblia numa tentativa de definir ou de facilitar o estudo que nós chamamos de misterioso, porque a Trindade é um mistério, mas lembrem-se, o mistério revelado não poderá ser compreendido em sua totalidade, porque nós o aceitamos pela fé, mas isso não quer dizer que a palavra de Deus não fala nada sobre Deus único que subsiste em 3 pessoas. Então, precisamos refletir bem sobre este assunto. Ele parece confuso, não é verdade? Quando a gente fala sobre a Trindade, parece que é um assunto confuso. Agora, às vezes, para nós, é mais fácil
entender o que nós acreditamos, afirmando que nós não acreditamos em nada. E por que estes credos eles foram produzidos? Deixa eu só citar uns exemplos históricos aqui para vocês perceberem como foram importantes. Por exemplo, no início da Igreja de Cristo, surgiu uma doutrina chamada modalismo, que vem da palavra mono, único. O que o modalismo começou a ensinar naquela época? Diferentemente do que a Igreja de Cristo pregava, ensinava e cria, o modalismo começou a dizer que o Filho e o Espírito Santo subsistiam na essência divina com atributos que não eram pessoais, ou seja, o Filho e o Espírito Santo não eram pessoas e eles não tinham distinção. Eles, na realidade, dependiam do Pai. Vejam o perigo. Outro ensino, por exemplo, também daquela época, era que o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram nomes diferentes dados para um Deus apenas, único. Então, se negava que o Pai é uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho, é uma pessoa, e o Espírito Santo também é uma pessoa. Agora, façam uma comparação comigo e percebam que todos esses ensinamentos, eles nunca deixaram de ser ensinados. Quando se tentou negar a divindade de Cristo, quando se tentou diminuir a glória de Cristo, por exemplo, surgiu outra corrente naquela época, chamada de arianismo, porque o seu líder ele tinha por nome Ário, e o arianismo ensinava o seguinte, que o Filho e o Espírito Santo, eles foram criados por Deus. Vejam o perigo e percebam quem é que hoje ensina esta doutrina. Duas seitas muito fortes no mundo, os Testemunhas de Jeová e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mórmons. Por exemplo, um líder mórmon certa vez falou que a Trindade são 3 seres distintos, 3 deuses separados. Então é importante, irmãos, nós conhecermos aquilo que a Bíblia diz sobre Deus, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque não é uma questão de pequena importância, não é uma doutrina que nós devemos considerar irrelevante, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos, são pessoas distintas, os 3 são iguais em glória, honra, poder, são um, mas o mistério é, como pode Deus subsistir em 3 pessoas? A Escritura, então, ela vai nos mostrar onde está na Bíblia a doutrina da Trindade. Para começar, vamos ver os versículos que falam sobre a verdade de que Deus é único. Vamos para Deuteronômio 6. Primeiramente, Deuteronômio 6, versículo de número 4. Deuteronômio 6, versículo de número 4. Quinto livro da Bíblia. Aqui nós encontramos a chamada Shema judaica, a primeira confissão antiga que nós temos, que até hoje é recitada nas sinagogas pelos judeus. Percebam que eles sempre repetiam esta verdade para não se esquecerem a uma doutrina tão importante a respeito de seu Deus. E é o único Deus, o vivo e verdadeiro. Vamos ler juntos o versículo 4, vamos lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a Bíblia fala da unicidade de Deus. Deus é vivo, verdadeiro e único. Isaías 44, vamos para lá. Agora vamos para outro livro do Antigo Testamento, livro do profeta Isaías. Vejam comigo Isaías 44. Versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Vamos ler? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então Deus afirmou
para o seu povo no passado, o mesmo que ainda hoje afirma no presente: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então a palavra do Senhor fala da unicidade de Deus, Ele é único. Os deuses dos povos, eles são falsos. Os ídolos que são objeto da adoração dos homens, na realidade, são vazios. O Salmo 115 diz que eles têm boca e não falam, olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, eles têm nariz e não cheiram, eles não têm vida. Os ídolos dos homens, na realidade, são instrumentos dos demônios que recebem a adoração que, ao invés de ser dirigida a Deus pelos homens, é voltada para os ídolos. Aí nós temos agora no Novo Testamento uma última passagem sobre esta primeira verdade bíblica, a unicidade de Deus. 1 Timóteo 1,17. Caminhamos para lá. 1 Timóteo 1,17. Vejam só. 1 Timóteo 1,17, Novo Testamento. Vamos ler? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a Escritura diz claramente: não existem outros deuses. Deus é único. Agora, quando nós começamos a estudar a Escritura, nós vamos perceber a revelação do mistério da Trindade. Porque as três pessoas da Trindade, embora distintas e pessoais, elas estão ligadas, elas vivem em comunhão. Nós vamos encontrar, por exemplo, milhões ou milhares de passagens que demonstram que Deus é Pai. Por exemplo, quando nós olhamos para Tito, capítulo 1, bem pertinho aí, 1 Timóteo, 2 Timóteo, bem pertinho. Hoje nós vamos passear bastante nas Escrituras. Nós vamos encontrar uma referência a Deus como Pai. Tito 1, versículo 4. O apóstolo Paulo está escrevendo para Tito, pastor, em Creta, e diz a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, muitas outras passagens nós vamos encontrar desde o Antigo Testamento, fazendo referências a Deus como um Pai. Agora, em seguida, nós temos também textos que pontuam e provam a divindade de Jesus Cristo. Vejam que maravilhoso. A Escritura vai nos mostrar Jesus Cristo como verdadeiro Deus. E, por exemplo, uma passagem clássica que nós utilizamos é aquela que descreve a Jesus como o Verbo. João 1, versículo 1. Vocês conhecem, a gente pode recitar de cor. Vamos ajudar para quem não conhece, porque esse é um versículo que todo mundo precisa decorar. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora, notem a sutileza daqueles que ainda hoje tentam sustentar e levantar uma doutrina que foi rebatida, o credo de Atanásio prova isso, quando os arianos eles tentaram dizer que Jesus ele não era Deus como o Pai, que ele foi uma criação anterior ao mundo, que ele era um Deus menor. Os Testemunhas de Jeová, por exemplo, ainda hoje mantém a sua tradução, a chamada tradução do Novo Mundo, e João 1, versículo 1, qualquer pessoa pode ler e vai encontrar a sutileza do engano. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Apenas um artigo indefinido. Já coloca Jesus Cristo como se fosse um Deus, e não ligado ao único Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a palavra é clara, a Escritura é clara, a palavra era Deus. No princípio, o Verbo estava com Deus. É uma maneira extraordinária de João se referir a Jesus e lembrar que o Cristo esteve sempre com o Pai e o Espírito Santo desde o princípio. Quando nós olhamos para a gênese da criação, nós encontramos a Trindade Santíssima participando de toda a criação.
nós não apenas identificamos o versículo 26 que diz: façamos o homem, que dá uma ideia de um Deus plural, de um Deus triuno, mas nós encontramos: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e quem pairava sobre as águas? O Espírito de Deus, terceira pessoa da Trindade Santíssima. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pela palavra de Deus, a palavra de Deus viva e verdadeira, o Novo Testamento vai confirmar: céus e terra foram criados. O mundo foi feito por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vejam como é maravilhosa a Escritura Sagrada. Então, João 8,58 é uma das passagens prediletas do meu sogro. Ele gosta muito de lembrar para a gente. João 8,58. Quando questionado pelos religiosos de seu tempo, o Senhor Jesus Cristo disse que Abraão ficou feliz quando viu o seu dia. E os judeus eles ficaram irados, porque como pode o filho do carpinteiro agora dizer que era um com Deus? E eles pegaram em pedras até para atirarem em Jesus, mas Jesus não foi apedrejado, porque ninguém iria tirar a vida dele, ele iria entregar a sua vida. E aí quando nós olhamos João 8,58, quando ele está em toda aquela discussão, os judeus então questionam a Jesus. Versículo 56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Versículo 58 diz o quê? Vamos ler? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele usa o nome impronunciável de Deus Yahvé no Antigo Testamento. Percebam que quando nós começamos a estudar a Bíblia em seu contexto, nós vamos notar que quando, por exemplo, Moisés, ele desejou ver ao Senhor, e ele não poderia vê-lo, porque se o visse, ele morreria, e ele o ver passando pela fenda da rocha, apenas às suas costas. Deus o Pai, que é invisível, Espírito, mas se revelou em Cristo, apareceu de que maneira a Moisés em tempos tão antigos? Senão através daquele que é um com ele, e que foi a forma pela qual ele se fez homem e se revelou até nós. Obviamente naquele tempo ainda não encarnado, mas ele era o mesmo soldado que quando apareceu para Josué então pensa que é um inimigo e diz assim: quem és tu que vem contra nós? E aquele soldado, ele se apresenta e diz que é o Senhor, o general do exército do Deus vivo, e Josué se queda em adoração. Quando nós olhamos o contexto das Escrituras, os anjos, se não os demônios, desejam a nossa adoração. Quando João tentou por 2 vezes adorar um anjo que serve ao Senhor, ele não aceitou, ele disse: levanta-te, que eu sou servo teu. Se aquele homem que recebeu a adoração de Josué fosse um anjo qualquer, ele não aceitaria a devoção daquele homem. Ele se curvou como se fosse um Deus. Era mais uma vez o que nós chamamos de uma teofania, ou uma aparição da segunda pessoa da Trindade já se revelando há muito tempo antes de encarnar. Então a Escritura, irmãos, estudada em seu contexto, vai nos descrever a beleza e a glória de Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santíssima, que é um com o Pai. Por isso que quando se tentou atacar a divindade de Jesus no passado, a igreja então se reuniu, os pastores e os presbíteros se reuniram em presbitério e produziram credos. E aí nós temos os chamados credos antigos, como o credo dos apóstolos, por exemplo, que é um dos mais antigos. Jesus, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou, falando e defendendo claramente a sua divindade. Sendo ele 100% Deus, foi aquele que se fez homem e encarnou,
assumindo a nossa natureza, mas nunca deixando de ser o verdadeiro Filho de Deus. Vamos para Colossenses 2,9 agora, vejam só. Colossenses 2,9. Não iremos esgotar esse estudo hoje, com certeza, mas vamos ainda verificar algumas passagens que falam a respeito da doutrina, de uma doutrina fundamental, irmãos, para a nossa fé. A doutrina da Trindade Santíssima, ou da Triunidade de Deus, ela é fundamental. Todo crente, ele precisa conhecer, precisa ter os seus textos anotados, não pode ter dúvidas sobre esse assunto. Podemos não compreender em sua totalidade, mas porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e temos a iniciação no estudo das Escrituras, você precisa ser treinado. E se alguém me pedir para você, explique por que os cristãos adoram um Deus triuno, por que vocês creem na doutrina trinitária, você começa a abrir a Bíblia e vai expor para ele. E sabe que você vai estar pregando o Evangelho quando você fizer isso? Porque você vai chegar em Cristo, não tem como fugir. Vejam só, Colossenses 2, versículo 9. O versículo 8, o apóstolo Paulo, ele apresenta um alerta para os colossenses, e ele disse assim, no versículo 8, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos ler juntos o versículo 9? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, toda a plenitude da divindade vive em forma corpórea. Por isso que o nome dele seria também Emanuel, porque quer dizer Deus conosco, o próprio Deus se fazendo o homem. Eu vou apresentar apenas mais uma passagem, porque eu quero deixar vocês na vontade e no gostinho comigo, da gente continuar quarta-feira que vem, tá certo? Vamos para Hebreus agora, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Mas se Deus permitir, próxima quarta-feira a gente continua ainda a estudar onde na Bíblia a doutrina da Trindade se encontra. E aí nós vamos passear, examinando as Escrituras e conhecendo mais a respeito do nosso Senhor. Hebreus, capítulo de número 1, vejam só, nos primeiros versículos da carta aos Hebreus, nós já encontramos importantes declarações a respeito da divindade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hebreus 1, do versículo 1 em diante, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, a Escritura atribui a criação do universo a Cristo. Percebam que o Pai cria os céus e a terra pelo poder da palavra do seu Filho e o Espírito que dá vida ali presente também. Aí vejam comigo o versículo de número 3, o que diz a respeito de Jesus. Vamos ler? Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus, segundo o versículo 3, ele é o resplendor da glória de Deus e ele é a expressão exata do seu ser. No Evangelho de João, a palavra do Senhor diz assim, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O resplendor da glória de Deus está em Cristo Jesus. Por isso que quando Jesus veio ao mundo, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará mais em trevas, porém verá a luz da vida. Por isso que quando Jesus ele manifesta a sua glória, e por dois momentos o seu rosto glorioso é apresentado na transfiguração, os apóstolos que com ele estavam mais próximos ficaram maravilhados com a glória do Senhor.
Por isso que quando Jesus Cristo, depois de ressurreto, quando se revelou a Paulo na estrada de Damasco, Paulo não ficou de pé, não. Como tem muita gente que hoje diz que vê Jesus, eu faço a minha barba todo dia, Jesus está do meu lado conversando comigo. A glória de Cristo, quando manifesta, fez com que Paulo caísse e ficasse cego. E João, quando viu a Jesus na ilha de Pátimos, ele caiu como morto. Vocês lembram quem foi que tomou João pela mão e o levantou novamente? Foi Jesus. Então, o resplendor da glória de Deus está em Cristo. E ainda hoje, quando o Evangelho ele brilha e a sua pregação é anunciada, a glória de Cristo é manifesta. E onde o Evangelho brilha, a glória de Cristo então resplandece nos corações pecadores e transforma, dá vida, dá brilho, ilumina. Diz ainda o versículo 3, que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Vocês vão lembrar comigo, mais uma vez eu recorro a João, quando Jesus estava confortando os seus discípulos, João 14, vamos para lá porque eu não quero correr o perigo de omitir algo importante para vocês. João 14, vejam só. Jesus, a partir do versículo 1, conforta os seus discípulos. Ele disse que era necessário que se cumprisse tudo aquilo que foi determinado a ele e por ele. Ele deveria então ir para o Pai. Os discípulos não deveriam ficar apavorados, mas deveriam crer em Deus e crer também nele. Está aí no versículo 1, versículo 2, ele iria preparar lugar, morada para nós. Versículo 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí na continuação da leitura, vejam que interessante. Versículo 7 diz: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Filipe então replicou no versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então Filipe disse: Senhor, nos mostre o Pai e aí a gente resolve esta questão. Jesus se dirige a ele e diz o quê? No versículo 9, vamos ler? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus, como a expressão exata do ser de Deus, ele, sendo um com Deus, o unigênito do Pai, ele veio revelar a glória do Pai. Ele foi aquele que veio executar o propósito de redimir e salvar o seu povo, de modo que os homens, quando viam e criam em Jesus, estavam crendo no Pai. Vendo a Jesus, estavam vendo o Pai, porque Ele é um com o Pai, Ele é o Filho verdadeiro. Todos nós, os que cremos, não somos filhos legítimos de Deus. Cristo é o único Filho legítimo de Deus. Qual a expressão que a Bíblia utiliza para nós na Escritura, ou qual a expressão que Deus usa para nós na Escritura, quando se refere à nossa união com Ele? Ele diz que nós em Cristo fomos feitos filhos por adoção. Somos filhos amados do Pai, co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que o Senhor deu a Cristo, mas o verdadeiro e legítimo Filho, o unigênito Filho, aquele que é a expressão exata do Pai, é Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção, porque cremos nele, e ele se tornou para nós o maior de todos os irmãos. É o nosso Senhor, Rei, e nos trata como irmãos, assim como Davi fez com Mefibosete. E disse: olha, você nunca vai sair da minha mesa, eu vou tratar você como se fosse um dos meus. Assim, o Senhor Jesus, ele faz conosco. Ele trata conosco. A nossa união com Deus, ela se dá através da nossa união com Cristo. Mas na próxima quarta-feira a gente vai continuar, viu? Eu não vou esgotar o assunto, porque o nosso tempo também precisa ser dedicado para a oração, mas não deixem de vir, e para que juntos continuemos esse estudo muito importante e maravilhoso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos
Nós bendizemos ao Senhor, Deus, por nos ter revelado nas Escrituras Sagradas, através do mover do Teu Espírito, a verdadeira fé que nos levou a crer e a entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. Obrigado porque a Tua Palavra nos diz respeito ao Teu ser. Claro, Senhor, que nós sabemos que todo o conhecimento do Senhor, do Teu ser, é extremamente inesgotável, mas nós Te louvamos por aquilo que o Senhor quis revelar para nós na palavra, e que fala da Tua glória, que fala da Tua grandeza, do Teu poder, que mostra que só Tu és o único vivo e verdadeiro Deus, e como de maneira especial o Senhor se revela a nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós Te agradecemos, ó Senhor, por Jesus Cristo, o Teu Filho que se fez homem, o resplendor da Tua glória, a expressão exata do Teu ser, o Eu Sou, que encarnou e habitou entre nós, sendo aquele que foi morto, entregou a sua vida por nós, e que teve poder para reavê-la, ressuscitando dentre os mortos vitoriosamente, para que tivéssemos esperança da nossa redenção e da nossa justificação, do nosso triunfo com Cristo, da esperança da vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, por este momento de instrução, e que ao estudarmos a Tua Palavra, sendo guiados por documentos históricos tão importantes, que são maravilhosos esboços para nós, que valorizemos aquilo que temos, que não desprezemos, ó Senhor Deus, a herança que recebemos, que possamos firmar, proclamar, amar, ensinar e testemunhar este maravilhoso e glorioso Evangelho. No nome de Jesus oramos. Amém.